Olá, gente amiga, gente querida, olá, povo abençoado de Deus, a paz do Senhor Jesus, retornando aqui a nossa segunda parte da nossa reflexão e vos convido para o segundo livro dos Reis, no seu capítulo de número 6, segunda Reis, capítulo de número 6, e nós vamos concluir essa segunda etapa da nossa reflexão falando sobre a obediência que nos coloca acima das estratégias do inimigo. Capítulo 6 de 2 Reis, e o versículo de número 12 nos diz: E disse um dos seus servos: Não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros de um grande exército, os quais vieram ele à noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Que faremos? Queridos irmãos, complementando esta reflexão, na primeira etapa nós encerramos ali naquele momento em que Geazi se depara com um exército cercando a cidade, um exército bem qualificado, bem preparado para aquela ação, para aquele trabalho. E eu falei na minha última fala da primeira parte dessa mensagem que existia dois homens inseridos em um mesmo contexto, em uma mesma situação, diante de um mesmo problema, porém com visões diferentes. A visão de Geazi diante daquele exército que ali cercava a cidade foi de olhar para a circunstância, olhar para o problema, sem sequer se permitir que Deus poderia, naquele momento, reverter aquele quadro. Então, o olhar fechado espiritualmente de Geazi limitou a sua fé, colocando aquela situação diante de sua vista maior do que aquilo que ele acreditava. Então, meus queridos irmãos, por outro lado, a gente vê a atitude de Eliseu, que diante de tudo aquilo ali, sendo ele o alvo maior, da qual deveria temer ou estremecer diante daquele cerco, mas ele permanece firmado em Deus e na sua palavra, ele não vacila na sua fé, no entanto, ora a Deus em favor de Geazi. E meus queridos irmãos, o que Geazi naquele momento precisava para que fugisse dele aquele temor, aquele medo, aquele desequilíbrio, aquela angústia, era tão somente que Deus abrisse os seus olhos espirituais. Então imagina que naquele momento não precisaria Deus fazer muita coisa por Geazi, apenas que os seus olhos espirituais fossem abertos. E nisto eu fico pensando, irmãos, o que seria da nossa igreja se todos tivessem os olhos espirituais abertos? Qual seria a atitude da igreja, principalmente neste tempo presente desta pandemia, não é? Qual seria a nossa atitude? Com certeza bem diferente daquela ou dessa que nós estamos presenciando, não é? E a gente sabe o número de pessoas que estão, na verdade, temerosos,
que estão angustiados, que estão abatidos, que estão com medo, né, dessa situação, porque ela transmite um pânico muito grande. Mas, meus queridos irmãos, que os nossos olhos espirituais se abram. Foi desta forma que Eliseu procurou para confortar mais um pouco o coração de Geazi. Amém? Coração de Geazi. Aleluia. Então, meus queridos irmãos, Eliseu reconheceu que mesmo estando cercado por um grande exército, que mesmo Ben-Hadad II, o rei da Síria, estabelecendo um plano com muita sabedoria, uma estratégia de muita inteligência, colocando homens especializados para aquele trabalho, mesmo assim, o profeta Eliseu reconhece, aleluia, que Deus estava do seu lado. Louvado seja o nome de Jesus. E orou Eliseu para que Deus abrisse os olhos de Geazi. E orou para que Deus fechasse os olhos dos sírios, do exército da Síria, no versículo 17 e o versículo 18 do capítulo 6 de 2 Reis, nós vamos encontrar isso. Amém, irmãos? Então, olha para cá, meus queridos irmãos, e ver a postura de alguém que tem os olhos espirituais, que tem uma mentalidade espiritual aberta, de alguém que tem uma intimidade com Deus. Na hora do caos, na hora do perigo, não há uma ação desesperadora. Eliseu, ele não reage semelhante a Geazi. Em meio àquele caos, o que Eliseu ele faz é orar. Amém? Então Eliseu ora: Senhor, abre os olhos de Geazi, fecha os olhos de todo este exército. E foi simples assim, irmãos. Quando de um lado Geazi enxerga o desespero, Eliseu enxerga o poder de Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. É bem verdade que poucos, em momentos de crise, em momentos de calamidade, em momentos de fortes perseguições, de duras provações, poucos percebem ou contemplam o agir de Deus ou os cuidados de Deus sobre as suas vidas. Não é verdade, meus queridos irmãos? Daí se desesperam por tudo e por qualquer motivo. Mas que Deus nos dê nesta oportunidade um sentimento e nos mostre o quanto nós devemos buscar a sua presença para atingirmos esta condição que Deus coloca à disposição da sua igreja. Glorificado seja o nome de Jesus. E mais do que nunca é em momentos como este, de pandemia, que nós devemos não recuar da batalha espiritual que é travada neste mundo, mas que nós possamos mostrar uma postura de fé e sobretudo de confiança no Deus que nós servimos, entendendo, meus queridos irmãos, que o Senhor é maior do que qualquer estratégia do inimigo. Deus, ele é maior. Aleluia. Pode ser que o seu problema seja aparentemente gigantesco neste momento e que você não consegue enxergar ou entender ou vislumbrar o enorme cuidado de Deus, o cuidado que Ele tem dispensado sobre a sua vida. Mas eu quero dizer que tudo está no controle de Deus. Que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Louvado seja o seu nome para sempre. A Bíblia diz que estando aquele exército com os olhos fechados, cegos,
andaram errante por caminhos distantes e se foram. A situação ela foi invertida e os sírios foi quem ficou cercado, e a gente sabe muito bem daquela história, o fechamento dessa história, e mais uma vez o projeto do rei Ben-Hadad II. Essa sua estratégia ela foi vencida porque houve uma resistência pela fé de alguém que, em obediência a Deus, não recuou do momento da crise, do momento do perigo, mas que confiou e buscou da parte de Deus uma forma de resolver aquele problema. Glorificado seja o nome de Jesus para sempre. Então, quando o rei Ben-Hadad ele percebe mais um projeto frustrado, o que é que o rei Ben-Hadad e seu exército estabelece? Já que não conseguiu na primeira estratégia e nem na segunda, ele utilizou no segundo livro dos Reis, no capítulo 7, nós vamos encontrar que, como estratégia, cercar toda a cidade de Samaria. Cercar. Então percebe, irmãos, que o diabo ele não vai desistir de atacar a minha vida, nem a sua vida. Ele pode ter falhado, ele pode ter perdido da primeira estratégia, na segunda, mas isso não significa que o inimigo vá abandonar o campo de batalha ou vá desistir de perseguir a igreja. Quantas vezes ele puder investir contra a igreja, contra a vida dos servos de Deus, ele investirá e utilizará de todas as suas armas, de toda a sua potencialidade, e isto para tentar conquistar sucessos em cima do seu alvo. Então, meus queridos irmãos, no capítulo 7 de 2 Reis, desta feita agora, Ben-Hadad faz um projeto, uma estratégia de batalha, e desta vez ele coloca o seu exército fora da cidade, não permitindo a entrada nem a saída de ninguém. Então, nem entrava alimento e nem saía da cidade, o que instaurou em Samaria uma crise financeira muito grande e que aos poucos foi transformando em uma situação ainda pior, porque a fome ela foi excedendo de uma forma extraordinária, e isto foi trazendo complicações para o rei Jorão ali em Samaria. Meus queridos irmãos, a crise era tão grande que, se você ler 2 Reis capítulo 6, versículo 25, uma cabeça de jumento valia 80 ciclos, e a quarta parte do esterco de pombas por 5 ciclos. Então o povo estava se alimentando de cabeça de jumento, de cocô de pombos, por um preço altíssimo. A inflação estava muito alta em Samaria. A situação estava terrível, e tudo isso provocado pela Síria. A Síria queria de todas as formas destruir o reino de Israel. Mas eu torno a dizer, em Israel estava o homem de Deus. O profeta Eliseu estava ali, ainda que como um homem de Deus, mas ele estava subordinado a todas aquelas situações, a todos aqueles perigos, a toda aquela crise, a todo aquele processo, mas ele está na condição de um homem de Deus. E é por isso que eu torno a dizer da necessidade que se faz de um homem de Deus habitar em situações como essas. Quando, por outro lado, alguém questiona e diz: eu não posso, como um homem de Deus, como um obreiro, eu sou um eloquente pregador, exímio pregador,
E eu não posso concordar, Senhor, de estar numa situação dessa. Eu não posso padecer provações dessa natureza. Eu não posso viver uma vida tão mesquinha assim, Senhor. Mas se faz necessário, porque nesta condição, nessa região de provação, existem pessoas ainda piores, irmãos, que necessitam de ouvir uma voz de Deus. E por quem Deus haverá de se instrumentalizar, se não houver um homem e uma mulher de Deus inserido naquele contexto? Então Deus tinha o profeta Eliseu, um homem de Deus obediente à sua palavra. Então Deus entra em cena através da vida do profeta Eliseu. O povo estava se alimentando de cocô de pombos, cabeça de jumentos. Mas o profeta Eliseu tem uma palavra para o rei Jorão. Glória a Jesus. E olha, irmãos, a palavra profética que o profeta Eliseu entregou ao rei Jorão, disse para ele, aleluia, que Israel iria contemplar um milagre, e um milagre que seria instantâneo, porque Deus ia mudar o quadro de Samaria no dia seguinte. Então o profeta Eliseu disse, amanhã, glória a Deus, haverá comida com tanta abastância ao rei aqui em Samaria, que seu custo ficaria baixo e todo mundo haveria de se alimentar do que é bom, deixaria de estar sendo humilhado comendo cocô de pombos e cabeça de jumentos. Mas o profeta de Deus disse, não é amanhã que Deus vai prover, nós vamos comer farinha. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Nós vamos ter comida boa. É um milagre instantâneo. Amanhã, amém, meus queridos irmãos? E um dos capitães ali daquele rei zombou do profeta. E a fala daquele capitão, uma fala de incredulidade, ele disse diante do rei Jorão e do profeta, ainda mesmo que Deus abra as comportas dos céus, não seria suficiente para atender tanta gente. Isto não será possível, mas o profeta, ele disse, é possível, de tal forma que vai acontecer. Aleluia, tu irás ver estas minhas palavras se cumprirem amanhã nesta cidade, mas tu não vai participar dessa bênção, tu não vais se alimentar desta bênção, mas irás morrer. E esta foi a palavra do profeta Eliseu. Queridos irmãos, a Bíblia diz que Deus usou 4 leprosos fora da cidade de Samaria, homens que se encontravam fora da cidade, na margem da sociedade, pessoas que ninguém dava valor por eles, não tinham sequer um convívio social, aleluia, não tinham um convívio familiar, um convívio religioso. Eram homens que, pela condição de leprosos, se humilhavam, gritavam pelas cidades, sou leproso, para que as pessoas se afastassem. E foram essas pessoas que Deus usou para aquele momento como arma de contra-ataque contra a estratégia da Síria. E diz a Bíblia, irmãos, que Deus usou, aleluia, essas pessoas que estavam atravessando crises existenciais, sem nenhuma perspectiva de vida. Deus usou para realizar um milagre de provisão ali em Samaria. Aqueles leprosos tornaram-se aos ouvidos do rei Ben-Hadad e do seu exército como um poderoso exército em marcha, de forma que estremeceu o coração da Síria, e eles abandonaram aquele posto
deixando toda a sua fazenda, deixando os alimentos, deixaram tudo, porque Deus usou a marcha de 4 leprosos que sinalizava para o exército da Síria, num grandioso exército contratado pelo rei de Israel. E foi desta forma que Deus abençoou. E para concluir esta mensagem, os leprosos entraram na cidade, participaram ao rei Jorão. O rei Jorão, por sua vez, mandou avaliar o lugar estava abandonado pelo exército da Síria e que de fato havia alimento em abastança, de forma que a multidão foram liberada para fora da cidade para se apoderarem daqueles mantimentos, e aquele capitão incrédulo, ficando à porta da cidade para controlar o fluxo de pessoas, ele foi empurrado, jogado ao chão, e pisando sobre ele, a multidão o levou até a morte. Ele viu, mas como um profeta falara, ele não participou daquela bênção. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus mais uma vez, meus queridos irmãos, interveio a favor de Samaria e Deus foi glorificado. Lembre-se, por mais forte, irmãos, que esteja as tuas lutas, muito mais poderoso é Deus. E pela fé e pela confiança e obediência nós temos e teremos a oportunidade de contemplar o seu agir nas nossas vidas. Um meu forte abraço a todos vocês. Eu desejo de que Deus continue nos abençoando e nos encorajando, e que a nossa reação diante da calamidade, desse processo de pandemia que tenta restringir os trabalhos, reduzir os nossos trabalhos nos templos, não nos ameace a fé, mas que pelo contrário isso nos leve a nos encorajar em Deus e buscar estratégias, coisas simples que Deus pode tornar tão gigante a ponto de vencer a fúria do inferno contra a sociedade que já vive em tempos de crises, diante de uma situação terrível como esta. Um forte abraço, que Deus abençoe, muito obrigado pela companhia, a você que ouviu esta reflexão. Se você puder compartilhar, compartilhe e curta as nossas mensagens aqui no nosso canal do YouTube. Voltaremos em uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir, pois graças a Ele a vida continua. E lembre-se, Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Um abração, tchau, tchau.